Meu nome é Elie, sou historiador da arte, sou doutorando também em História da Arte aqui na Universidade Nova de Lisboa e me pediram uma tarefa difícil, que é tentar resumir um pouco a vida e a obra do Picasso. Eu vou ter que encontrar algumas palavras que me ajudem nisso, porque o Picasso é o tipo de artista que praticamente torna a história da arte uma disciplina mais complicada, porque ele está sempre além das classificações que os historiadores ficam tentando encontrar, né, para colocar o artista. O Picasso tem grandes contribuições, uma delas, uma das maiores, o movimento cubista, mas ele nunca se reduz a isso. Ele nunca se reduz a falar se o Picasso é isso ou o Picasso é aquilo. Nunca se reduz a um tipo de movimento. A obra do Picasso tem instantes geniais e uma produção de mais de 200, 300 obras. É um artista que dá para se estudar a vida toda. E o mais interessante, o que a gente deve tentar guardar da vida do Picasso, primeiro, é um mestre da própria técnica da pintura, um mestre no modo de usar, né, a pintura para produzir suas imagens. Digo isso porque ele era capaz de percorrer todas as escolas possíveis, por isso que eu falei que ele é inclassificável, porque ao mesmo tempo que ele fazia uma obra cubista, ele fazia uma obra neoclássica, qualquer estilo que você quiser, você vai encontrar o Picasso fez alguma coisa dentro desse campo. E ao mesmo tempo o Picasso tem uma característica que para mim só dos grandes artistas. O Picasso faz aquilo que a arte sempre pede, ou ele te leva para fora do mundo, né, para aquele momento que você fica extasiado diante de uma obra, fala que aquilo é maior do que qualquer outra coisa, ou o Picasso te mergulha dentro do mundo real, que é o que ele fez em Guernica, né? Por um lado, ele é um artista que te coloca obras que te tiram do seu lugar e te levam para um mundo talvez melhor, e por outro ele te mostra quanto o mundo é duro e violento. E Guernica foi uma obra que ele demorou, que ele fez com muita gana, porque eu acho que era isso, ele mostrava a face mais crua e dura do mundo real, tanto que é uma obra que é usada todas as vezes que a gente quer falar de guerra. Aquelas imagens, né, passam exatamente o que é uma guerra sem ser uma obra realista. Então Picasso conseguiu entender a potência das formas visuais, a potência das imagens. Isso é para poucos. E por isso é sempre bom olhar uma obra dele. E toda vez que as pessoas olham obras do Pablo Picasso que consideram simples, e que muitas vezes, e é comum as pessoas acharem que aquilo foi fácil de fazer, é melhor rever, olhar mais umas 2, 3 vezes, porque com certeza você não percebeu o quanto aquela simplicidade foi difícil, né? Como ele conseguiu, através do cubismo, colocar objetos num quadro e você conseguir observar todos os lados daquele objeto, que é uma coisa que nem na realidade a gente consegue fazer. Então é um artista que o que ele escolheu, ele conseguiu. Então isso é muito interessante, e quem não conhece, é bom que vá ver, porque ele faz você observar a sua vida de uma outra maneira. Quem conhece, vê de novo, é sempre bom, é sempre bom. Eu tive uma grande oportunidade de ver uma exposição enorme do Picasso, e você sempre fica assim, meu Deus, eu não sabia desse lado que ele tinha, não sabia daquele. E é impressionante o que um ser humano é capaz de realizar como atividade artística, né? Existem alguns que têm essa capacidade, e o Picasso é incansável. Dos 15 anos na Espanha, ele faz sua primeira exposição em Barcelona, num restaurante, um restaurante que ele produz depois os cardápios, que ele vai pintar as paredes. De Barcelona ele vai para Paris, em Paris ele vai morar num casebre, e é nesse casebre que ele vai conhecer a vida noturna de Paris, e é depois desse casebre ele vai criar o movimento cubista, reinventando o nosso modo de observar os objetos, observar os pequenos detalhes da vida.
Depois disso ele vai atuar politicamente com a obra Guernica, porque é uma ação real, e por aí vai. Ele vai revisitar os mestres espanhóis, Velázquez, Goya, vai reler essas obras e mostrar a imensidão também dessa tradição espanhola, né? E depois vai continuar a sua produção, vai para a escultura, vai fazer as colagens no cubismo, inventar uma relação entre pintura e colagem, um papel de jornal que nos tira daquela dimensão como se a pintura fosse outra coisa e coloca um pedacinho da realidade dentro do quadro. Podem imaginar o que vocês quiserem sobre arte, o Picasso já fez. Não vai ser muito novo, né? Então, mas sempre um traço que ele não muda, que vale a pena falar, nunca vai ser completamente abstrato. Picasso está sempre tentando colocar algum objeto que a gente reconheça, que nos toque de uma maneira próxima. Está longo, eu sei, é difícil de resumir, mas uma característica lá do início do cubismo, anterior ao cubismo, quando ele vai ver as obras africanas, que as pessoas na época chamavam de primitivas, que de primitivas não tinham nada, e que ele mostra exatamente a potência visual, a potência de emoção que aqueles artistas, né, religiosos africanos tinham na mão e sabiam fazer. Picasso não vai copiá-los, a ideia não era essa, mas era usar exatamente dessa potência visual, dessa potência desses objetos também na obra de arte. Aqueles objetos pertenciam a um culto e ele vai conseguir buscar essas referências e atingir o público europeu de uma outra maneira, né? Então é um pouco disso que ele faz, mas tenho certeza que é muito mais do que isso.